Capítulo 5. Para aqueles que nos visitam, nós expomos a carta de Romanos aqui domingo após domingo, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje nós vamos nos ater nos versos 5 a 8. Romanos 5, versículo 5 até o 8. Vamos ler juntos Romanos 5:5. Diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Vamos orar. Pai, fala conosco neste momento, Senhor. Ó Deus, esta semana no meu devocional, lendo o livro de Jeremias, um texto que impactou muito o meu coração, foi ali no capítulo 5, ó Deus, quando o Senhor fala que a tua palavra não estava na boca dos profetas, ó Deus, daquela nação. Senhor, com temor e tremor, eu me coloco diante do Senhor e te peço, Deus, coloca a tua palavra na minha boca. Ó Deus, conserta na minha vida aquilo que precisa ser consertado, ó Deus, para que eu não seja um profeta como os profetas dos dias de Jeremias, ó Deus. Que a palavra do Senhor esteja na minha boca e nas nossas bocas quando nós proferirmos a tua palavra, Senhor. Pai, não fará sentido nenhum esta pregação se agora o meu sermão não for palavra do Senhor. Então opera este milagre, ó Deus, apesar de mim, Senhor. Eu creio, Deus, que os profetas dos dias de Jeremias, eles eram mais santos do que eu, Senhor. Mas eu, humildemente, eu te peço, tem misericórdia da minha vida e tem misericórdia do teu povo que ouvirá a exposição da tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto aqui no capítulo 5 os benefícios da justificação pela fé, ou os benefícios da salvação em Cristo Jesus por meio da fé. Nós já vimos que aqui neste capítulo, Paulo, ele escreve sobre 7 benefícios que os salvos recebem quando creem em Cristo. Nós já vimos 3 benefícios. Hoje eu quero, na verdade, nós já vimos 4 benefícios. Hoje eu quero compartilhar o 5º benefício com vocês. E o benefício que nós vamos ver hoje é o benefício do derramamento do amor de Deus. O benefício da justificação pela fé, do derramamento do amor de Deus. Qual é o benefício que nós vamos ver hoje? Derramamento do amor de Deus. Aqui nos versículos de 5 a 8, o apóstolo Paulo, ele nos mostra que assim como o Espírito Santo foi derramado pela igreja sobre a igreja no dia de Pentecoste, o amor de Deus também foi derramado em nossos corações. A partir do versículo 8, é a primeira vez nessa carta que o apóstolo Paulo trata do amor de Deus e do agir do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar aqui que aqueles que foram salvos pela fé em Cristo, eles têm o benefício de terem o amor de Deus derramado em seus corações.
Apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer com que nós reconheçamos o amor de Deus por nós. Um homem pode ouvir milhares de vezes alguém pregando sobre o amor de Deus, mas se o Espírito Santo de Deus não convencer o coração daquele homem, se o Espírito Santo de Deus não quebrantar o coração daquele homem, ele nunca vai entender o amor de Deus. Ele pode ouvir milhares de pregações sobre o amor de Deus, mas é o Espírito Santo quem faz com que o homem reconheça o amor de Deus por ele. Eu me lembro aqui de uma história que eu ouvi do pastor Ronaldo Lidório. Pastor Ronaldo Lidório, ele disse que quando era seminarista na cidade do Recife, os seminaristas, todo final de semana, eles passam a semana no seminário estudando, e aos finais de semana vão para outras cidades ou bairros, ali mesmo da cidade onde o seminário fica, e vão trabalhar nas igrejas. E o Ronaldo Lidório disse que o seu trabalho era evangelizar o bairro, e ele saía evangelizando, e um dia ele entrou num depósito de material de construção, se eu não me engano. Mas ele entrou numa loja, e ele disse para o dono daquela loja o seguinte: olha, eu posso falar do amor de Deus para você? E o dono daquela loja, ele disse assim: falar do amor de Deus para mim? Quantas vezes você quiser. E o Ronaldo diz que o Ronaldo guardou essa palavra, que o homem disse: olha, quantas vezes você quiser, você pode falar do amor de Deus. E o Ronaldo falou a primeira vez, e aquele homem não creu. Mas como o homem disse que ele podia falar quantas vezes? Quantas vezes ele quisesse. O pastor Ronaldo diz que todo sábado ele ia lá e falava do amor de Deus para aquele homem. A chegar um ponto que aquele homem disse: Ronaldo, hoje você não precisa falar, eu vou pregar. Deus é assim, Deus é amor, Deus fez isso, Deus enviou seu filho, e aquele homem pregou. Mas um dia, enquanto o Ronaldo falava, aquele homem em prantos interrompeu a fala do pastor Ronaldo Lidório e disse: Ronaldo, eu estou entendendo. Hoje eu estou entendendo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, que eu quero te mostrar por que aquele homem entendeu. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aquele homem, ele em lágrimas parou a exposição que o Ronaldo estava fazendo, porque naquele dia o poder do Espírito Santo tocou o coração daquele homem. E meus irmãos, o homem ele pode ouvir milhares de vezes um sermão sobre o amor de Deus, mas ele não crê em Deus enquanto o Espírito Santo não toca no seu coração. Eu vou pedir licença aqui para uma história que o irmão aqui me contou, e envolve o Júnior, que está trabalhando ali. O Juarez me disse que levou o Júnior na igreja presbiteriana de Pinheiros. E lá em Pinheiros, você sabe, só tem pregador top. O Hernandes, o Arival. Mas no dia que ele foi lá, levou o amigo, quem pregou foi o pastor auxiliar. E o Juarez está assim: meu Deus, justo hoje, Senhor. Justo hoje que eu trouxe o meu amigo, que eu estou falando de Jesus para o meu amigo, que ele veio na igreja. Cadê o Hernandes, Deus? Cadê o Arival? Serviu o Arival, Senhor, mas o pastor auxiliar. Mas o Juarez me disse o seguinte, que o Júnior saiu daquele culto dizendo: Juarez, que palavra foi essa, meu irmão? Sabe por quê, meu irmão? Às vezes você vem aqui e o sermão não fala contigo, mas ele fala com outras pessoas. Às vezes você vem na igreja atrás do pregador, mas não é o pregador que faz a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E naquele dia o Espírito Santo, assim como tocou aquele homem lá em Recife, tocou o coração do nosso irmão Júnior, porque Deus fala também com o pastor auxiliar.
Deus fala também com o pastor, como eu. Deus fala através de você. Se nós pregarmos na unção, no poder do Espírito Santo e na plena convicção de que é o Espírito Santo que derrama o coração, que derrama o amor de Deus no coração dos homens. Pessoas não ficam em igrejas por causa de pastores, por mais que nós os admiremos. Pessoas não saem da igreja por causa de pastores ou crentes, por mais que nós o detestemos. Tem crente aqui que só a graça de Deus. Mas apesar de nós, as pessoas ficarão quando o Espírito Santo de Deus derrama o amor dele no coração do homem. Então Paulo ele vai falar do amor de Deus e ele vai mostrar que é o Espírito Santo que derrama esse amor de Deus em nosso coração. Nós que um dia dizíamos assim, talvez um dia você foi assim, que Deus é esse que permite isso? Que Deus é esse que permite um pai perder um filho? Que Deus é esse que permite uma criança ter um câncer? Que Deus é esse que permite uma pessoa nascer com um problema? Que Deus é esse? Que Deus é esse que permite que tragédias acontecem com pessoas boas? Talvez um dia você foi esse tipo de pessoa. Mas hoje, o Espírito Santo derramou o amor de Deus no nosso coração e nós dizemos o seguinte: que Deus é esse que ama um homem tão falho como eu? Que Deus é esse que ama um homem tão miserável como eu? Que Deus é esse que dia após dia derrama a sua graça sobre mim e faz com que a sua chuva caia sobre justos e bons? Que Deus é esse que cuida tanto de mim? Que Deus é esse que me amou de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Sabe por que hoje nós mudamos o nosso discurso? Porque o Espírito Santo de Deus derramou o amor de Deus em nosso coração. E hoje nós sabemos que somos alvos do amor de Deus. Então, pautados nessa verdade de que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, eu quero compartilhar com vocês outras 3 verdades sobre o amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus é abundante. A ideia de que o amor de Deus é abundante é a ideia de uma chuva copiosa. Ontem choveu bastante aqui em Taboão, na hora que a gente estava aqui no ensaio. Aquela chuva copiosa, derramada. Mas a ideia da abundância do amor de Deus é ainda maior. É a chuva sendo derramada numa terra seca. É a chuva sendo derramada abundantemente numa terra seca. O amor de Deus foi derramado abundantemente em nossos corações. E o Espírito Santo é quem nos dá consciência de que Deus nos ama. E eu tenho algumas dúvidas na minha vida. Nós temos algumas dúvidas e incertezas nas nossas vidas. Mas não há dúvida em nosso coração de que Deus nos ama. Porque Ele derramou abundantemente o seu amor por nós. Abra sua Bíblia em João 3,16. Se você não sabe de cor, abra sua Bíblia em João 3,16. O amor de Deus é abundante entre nós. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba a abundância, a grandeza do amor de Deus por nós. Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós, meus irmãos. Então o amor de Deus por você é abundante. O amor de Deus por nós é abundante. Mas um segundo ponto que eu quero tratar hoje sobre o amor de Deus é que o amor de Deus ele é imerecido. Vejam aí nos versículos 8, no versículo 6, 8 e 10, versículo 6. A Bíblia diz assim, Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. A nossa tendência é amar aquilo que a gente gosta, nós como seres humanos. Nós amamos aquilo que nos chama atenção, mas Deus nos amou quando nós éramos fracos, e somos fracos. Morreu o tempo pelos ímpios. Deus amou o ímpio, como eu, como vocês. Nós somos ímpios. Nós somos
pecadores. E Deus ama o ímpio, Deus ama o pecador. Deus não ama aquele que se acha justo. O amor de Deus por nós não é pautado na nossa falsa justiça, naquilo que nós fazemos, mas o amor de Deus, ele é imerecido. Somos fracos, somos ímpios. Versículo 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Deus não morreu por você porque você era justo, santo, perfeito. Somos pecadores. O amor de Deus por nós é imerecido. Agora no versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus. Eu gosto de usar a expressão inimigos de Deus, porque às vezes a gente não quer reconhecer que é inimigo de Deus. Mas o inimigo de Deus é aquela pessoa que não quer saber de Deus, igual você que está aqui nessa manhã, forçado. Eu acho que você é um inimigo de Deus. Você está fugindo do Senhor, você não tem prazer em estar na casa do Senhor, você veio porque a sua esposa te obrigou, você veio porque o seu pai te obrigou. Nós somos de uma geração que o pai dizia o seguinte: você vai ter que ir para a igreja até fazer 18 anos. E a gente ficava contando nos dedos. 15, 16, 17, 18. Não piso mais na igreja. Porque nós éramos inimigos de Deus. Mas mesmo sendo inimigo, Ele nos amou. E hoje a gente vem com frio, com calor. Ontem tinha um casal aqui do nosso grupo de louvor. Estava de folga, apareceu aqui na igreja. Então a gente vem servir, a gente vem trabalhar, a gente vem adorar ao Senhor, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração quando nós não merecíamos, e nós continuamos não merecendo. Nós ainda somos fracos, nós ainda somos ímpios, nós ainda somos pecadores, nós ainda, em certo sentido, podemos dizer que muitas vezes somos inimigos de Deus, mas o amor dele é derramado nas nossas vidas constantemente. O Espírito Santo que atuou lá no passado, mas permanentemente o amor de Deus continua sendo derramado, e por isso que nós estamos aqui, apesar de tudo, da nossa fraqueza, nós não merecemos, nós não viemos aqui adorar ao Senhor porque nós temos algum pensamento de merecimento, mas nós estamos aqui porque Ele nos amou e nós o amamos. O nosso interesse não é nas bênçãos de Deus. Às vezes meu pai, quando eu apareço lá, ele fala: o que você quer? Não, pai, está tudo bem, só preciso de 500 mil. Entenda, meus irmãos, há muitos filhos interesseiros. Não é o meu caso. E não é o nosso caso em relação a Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou imerecidamente. Às vezes, nós aqui, é possível que nós façamos algum sacrifício por alguém que a gente acha que vale. Não, aquela pessoa é bacana. Eu dou a minha vida por aquela pessoa. Eu morro no lugar do meu filho. É possível nós fazermos isso. Mas nós jamais faremos algum sacrifício por alguém que não vale nada. Nós não amaremos quem não vale nada. Você não vale nada, mas Deus te amou. Nós não valemos nada, mas Deus nos amou, porque o amor de Deus é imerecido, o amor de Deus é sem justificativa. Por que Deus nos ama? Por que Deus te ama? Por que Deus me ama? Ele decidiu nos amar imerecidamente. O amor de Deus é abundante, o amor de Deus é merecido, mas o amor de Deus é provado. O amor de Deus é provado. O amor de Deus é abundante, o amor de Deus é imerecido, o amor de Deus é provado. Vejam aí nos versículos 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Qual que é a prova que Deus nos ama? A morte de Cristo na cruz. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo.
Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Às vezes nós, nos nossos relacionamentos, e talvez isso seja resultado da nossa imaturidade, nós chegamos para a pessoa e dizemos: você me ama? Prova que você me ama. Bom, Jesus já provou que Ele nos amou. Deus já provou que Ele nos amou. Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. O versículo 8 é muito claro. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Não duvide do amor de Deus. Tem muita gente aqui passando luta. Muita luta, muita luta, muita luta. Muita luta. Tem pessoas aqui que, se eu estivesse no lugar, eu pergunto: Senhor, será que eu daria conta? Será que eu teria a fé dessa pessoa que ela está tendo? Diante das lutas que nós passamos, uma coisa que nós não podemos duvidar jamais é o amor de Deus por nós. O amor de Deus não significa que nós não teremos lutas, problemas, mas o amor de Deus é provado porque Cristo morreu por nós. Então, se porventura algum dia a dúvida acerca do amor de Deus por você bater no seu coração, lembre-se, a prova do amor de Deus é que Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Eu quero caminhar para a aplicação nesta... Alguém segura a Cecília ali para o Heitor, por favor. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versos 9 e 10. Deus prova o seu amor para conosco. Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. O amor de Deus, ele é abundante. O amor de Deus, ele é imerecido por nós. O amor de Deus é provado na cruz. 1 João capítulo 4, versículo 9. Vamos ler o 8 também. Versículo 8, 9 e 10. Deus te ama sem justificativa. Sabe por quê? Olha o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus te ama porque Ele é amor. Deus é amor. A prova do amor de Deus, nos versos 9 e 10, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos pecados. Creia que Deus te ama. E a prova de que Deus nos ama é que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. Se você não se sente amado nesta manhã, receba o amor de Jesus pela sua vida. Sai dessa de mal amado. Aqui não tem lugar de gente mal amada, não. Aqui é gente tudo bem amada pelo Senhor, muito bem amada, muito bem resolvida. Pode ser que na nossa história os nossos pais não nos amaram, o nosso cônjuge não nos amou, os nossos filhos não nos amou. Problema! Nós somos muito bem amados pelo Senhor e obrigado, Deus, por isso. Creia no Senhor Jesus. Receba o amor de Jesus. Vamos louvar o Senhor, celebrando este amor. O amor de Deus é o nome desta canção, manifestado pela graça. Fique de pé e louve ao Senhor.